10 de julho de 1099. Rodrigo Dias de Vivar, o homem conhecido como El Cid, está à beira da morte. Ele é um dos guerreiros mais notáveis da Idade Média. Tendo começado a vida como um cavaleiro comum, ele morre como conquistador da magnífica cidade de Valência. Em sua geração, apenas El Cid derrotou os almorávidas e assim desferiu um golpe decisivo na reconquista da Espanha. 5 dias depois, em 15 de julho de 1099, bem longe dali, nas colinas ardentes da Palestina, um pequeno exército de cruzados invade Jerusalém. Esses homens viajaram por continentes até o coração de sua fé, o Santo Sepulcro de Cristo. Agora eles estão derrotando os turcos seljúcidas, os fatímidas do Egito e muitas outras grandes potências do Oriente. Este é o auge da Primeira Cruzada. E assim como El Cid define a notável era de crescimento, aventura e expansão do Ocidente Latino, no século XI. El Cid, um cavaleiro de talento incomum, banido por seu rei, empunhou sua espada como mercenário, mas no fim, por seu próprio valor, alcança conquistas incríveis contra as grandes potências de sua época. A Primeira Cruzada, um pequeno e heterogêneo grupo de guerreiros de todo o mundo latino, reunido pelo grito de guerra do Papa Urbano II, esse grupo de guerreiros cruzaria grandes distâncias e conquistaria vitórias improváveis. No coração do domínio do Islã, as histórias de El Cid e da Primeira Cruzada correm quase em paralelo uma à outra. E quando contadas juntas, elas demonstram a agitação e a aventura que caracterizaram o final do século XI. Outubro de 1086. O campo de batalha de Sagrajas está encharcado de sangue. O governante almorávida Yusuf ibn Tashufin e seu exército de 7.500 homens acabaram de derrotar uma força cristã de 2.500 soldados. Esta é uma grande derrota para Afonso VI, rei de Leão e Castela. Mais uma vez, os reinos cristãos da Espanha estão na defensiva. Yusuf, que já governa grande parte do norte da África, agora exerce poder em todas as regiões muçulmanas da Espanha e está pronto para expandir-se para as terras dos cristãos. Desesperado por ajuda, Afonso envia um apelo a um homem que ele sabe ser um grande guerreiro, mas que também foi exilado pelo próprio rei. Rodrigo Dias, um cavaleiro de Castela, foi banido de sua terra natal anos antes. Agora ele serve como capitão mercenário para o governante Mouro de Saragossa. Quando Rodrigo recebe o mensageiro do rei, ele fica radiante e cavalga imediatamente para a corte real de Castela. Ele se ajoelha diante de Afonso, que o perdoa. Afonso envia Rodrigo para o leste da Península Ibérica, onde autoriza o Cid a subjugar terras controladas por governantes muçulmanos. Dessa forma, Afonso espera garantir seus interesses no leste. No entanto, a reconciliação não dura. Nos anos seguintes, as tensões entre El Cid e o rei aumentam. O relacionamento deles é uma questão complicada, debatida há muito tempo por historiadores, e apesar dos conflitos, El Cid parece ter sempre mantido que Afonso era, em algum sentido, ainda seu rei. Por volta de 1090, El Cid atua no leste como senhor da guerra independente. Com um pequeno exército de seguidores leais, ele extrai tributos dos governantes muçulmanos locais e começa a tomar castelos na região. O governante de Valência, Al-Qadir, oferece um tributo generoso, tornando-se cliente de Rodrigo. Os cavaleiros do Cid são bem pagos com o ouro valenciano. Rodrigo, surpreendentemente, com recursos muito limitados, está se estabelecendo como uma potência independente no levante da Espanha. No entanto, Yusuf, um dos maiores generais de sua geração, está em movimento. Ele passa os anos de 1090 e 1091 limpando as cidades muçulmanas de Al-Andalus, colocando Granada, Múrcia, Córdoba e Sevilha sob seu domínio direto, prendendo seus emires mouros em masmorras africanas. Do ponto de vista de Yusuf, ele está purificando as cidades da Espanha muçulmana, que se tornaram corruptas sob o governo brando e indolente dos mouros amantes dos prazeres, príncipes. Yusuf é um guerreiro austero e intransigente do deserto, que ama os rigores das campanhas e despreza o luxo dos palácios.
Ele segue os fundamentos da fé islâmica e molda sua vida segundo os companheiros do profeta. Se alguém pode esmagar os reis cristãos da Espanha e restaurar o domínio muçulmano em toda a península, esse homem é Yusuf. E agora, o plano de Yusuf está se tornando claro. Ele sabe que Valência é a chave para sua vitória final. Uma vez que Valência cair, Saragoça será facilmente subjugada. Assim, os almorávidas poderão destruir o pequeno reino cristão de Aragão. Nesse momento, Afonso VI e os castelhanos estarão encurralados por uma Espanha muçulmana ressurgente. Conflitos civis começam a surgir em Valência. Muitos dos muçulmanos da cidade desprezam Al-Qadir por se submeter ao cristão El Cid. A resistência se reúne em torno de Ibn Jarrah, um nobre proeminente com simpatias pelos almorávidas. Em 1092, Ibn Jarrah organiza um golpe. A violência irrompe nas ruas. Em meio ao caos, Al-Qadir tenta fugir da cidade. Ele se disfarça de mulher, usando um cinto cravejado de joias. Os homens de Ibn Jarrah invadem o palácio. Eles descobrem Al-Qadir escondido nos banhos do harém e cortam sua cabeça. Ibn Jarrah agora controla Valência. Ele envia um mensageiro aos almorávidas pedindo que Yusuf mande uma guarnição para defender a cidade contra El Cid. Rodrigo Dias está em Saragoça quando recebe a notícia do assassinato de Al-Qadir. Agora, sua própria posição no leste da Espanha está em risco e os almorávidas podem facilmente conquistar uma vasta e importante parte da península. Ele reconhece o momento importante à sua frente. Cristãos da Espanha do século XI reverenciam histórias do rei Rodrigo e dos visigodos em batalhas contra conquistadores árabes. Um cronista muçulmano de Valência registra que El Cid fez este comentário: "Um Rodrigo perdeu esta península, agora outro Rodrigo irá salvá-la." Imediatamente, El Cid parte de Saragoça, cerca e captura a fortaleza de Saboia, a 15 quilômetros ao norte de Valência. Ele reúne seus apoiadores, incluindo muçulmanos que serviram Al-Qadir, e envia um mensageiro para Valência. O Cid expressa indignação com o assassinato de Al-Qadir e exige que a cidade seja entregue ao seu poder. Ibn Jarrah recusa. Rodrigo responde com um voto solene: "Para a guerra contra Valência até que ela seja sua." Nossa fonte mais importante sobre a vida de El Cid, a história Roderick, provavelmente escrita por um dos próprios seguidores do Cid, relata como Rodrigo pressionou Valência. No mês de julho, na época da colheita, Rodrigo acampou ao lado de Valência. Ele começou a devastar as plantações com seus cavalos e a destruir as casas fora das muralhas. Ao verem isso, os habitantes de Valência enviaram emissários para suplicar misericórdia. Mas ele se recusou a conceder-lhes paz, a menos que expulsassem Ibn Jarrah e seu grupo de Valência. Eles não quiseram fazer isso e se trancaram juntos na cidade. O cerco de Valência por Rodrigo começa em julho de 1093. Seu exército é pequeno demais para cercar a cidade, ele não tem marinha, então não pode fazer um bloqueio pelo mar. Sua estratégia é pressionar Valência através da devastação sistemática do território a partir de suas fortalezas de Saboia, ao norte, e Berecadel, ao sul. No inverno, Valência está em um estado desesperador. Nenhum socorro chegou dos almorávidas e os cidadãos estão passando fome. Em 1094, eles resistem por mais alguns meses, mas finalmente, em maio, Ibn Jafá concorda em se render. El Cid entra em Valência. Rodrigo, com um pequeno exército e recursos muito limitados, conseguiu subjugar uma das grandes cidades da Espanha muçulmana. Para El Cid, esse foi um momento de grande realização. Com sua esposa, Jimena, e suas duas filhas, Cristina e Maria, ele sobe até a torre mais alta e contempla a cidade brilhante, agradecendo a Deus por sua generosidade. Enquanto isso, no Marrocos, Yusuf ibn Tashfin ouve falar desse ultraje. Ele organiza um grande exército liderado por seu sobrinho de confiança, Muhammad.
Yusuf instrui Muhammad a capturar Rodrigo vivo e trazê-lo de volta para o Marrocos. Acorrentado em Valência, El Cid recebe notícias do avanço almorávida. Ibn al-Qama, um cronista muçulmano natural de Valência, estava na cidade durante esse período tenso e descreve a ansiedade da população muçulmana. Circulam rumores de que El Cid vai massacrar os mouros de Valência antes da chegada dos almorávidas. Em vez disso, El Cid ordena que todo o ferro, armas e ferramentas sejam confiscados. Ele também expulsa os mouros em idade militar. Em outubro, o enorme exército almorávida chega diante dos muros de Valência. Lá dentro, os cristãos ouvem o trovão dos tambores de guerra berberes, enquanto seus inimigos cercam a cidade. Maomé concentra suas forças na planície de Quarta. A história de Roderico descreve a ansiedade dos cavaleiros de Rodrigo. Eles eram poucos em número, enquanto o inimigo fora dos muros era imenso e confiante. Mas o Cid incentiva seus homens a terem coragem e confiarem em Cristo. Rodrigo logo estuda o exército inimigo e acredita encontrar uma fraqueza. A coalizão almorávida é enorme, mas pode ser difícil de controlar. O Cid acredita que um ataque repentino e vigoroso poderia espalhar confusão pelo exército gigantesco. Após uma semana, o Cid faz seu movimento, dividindo seu exército em dois. Ele envia o primeiro contingente da cidade com tanta ferocidade que os almorávidas se concentram contra ele. Enquanto isso, Cid lidera sua segunda força discretamente por um portão menor de Valência e ataca o acampamento inimigo, como Rodrigo previra. O vasto exército almorávida é lento para reagir a essa surpresa. O Cid ele mesmo cavalga à frente de sua cavalaria, rompendo as fileiras inimigas. Rodrigo e seus cavaleiros espalham confusão e terror até que todo o exército almorávida se desfaça em uma fuga total. A vitória de Rodrigo é completa. Ele captura o acampamento almorávida e distribui o vasto saque entre seus homens. A Batalha de Quarta é a primeira vitória decisiva conquistada por um exército cristão ibérico contra os almorávidas. A notícia do triunfo de Cid se espalha por toda parte depois que o próprio rei de Castela foi derrotado por Yusuf ibn Tashfin. Cristãos de toda a Península Ibérica se alegram ao ver os almorávidas provados vulneráveis e Valência mantida com sucesso. A notícia da vitória de El Cid pode até chegar ao Papa Urbano II, pois ele há muito tempo se preocupa com a situação na Península Ibérica. Urbano recentemente tomou medidas diretas para ajudar os cristãos ibéricos. Ele até sancionou a reconquista deles como espiritualmente meritória. Menos de um ano após a vitória de El Cid, o Papa Urbano planeja uma nova campanha militar. Para outra fronteira da cristandade no Oriente, Urbano é um líder de mente aberta, um homem de visão. Para ele, os vários reinos do mundo cristão formam uma comunidade ampla, porém, no fim, unida, a cristandade. A violência interna é um desastre. Os príncipes cristãos devem parar de travar guerras uns contra os outros. Urbano está determinado a uni-los em um empreendimento comum por um propósito maior, o bem da cristandade. Os reinos espanhóis e sua batalha comum contra os almorávidas são um modelo. Urbano quer unir a cristandade contra outro inimigo, os turcos seljúcidas. Novembro de 1095, na cidade francesa de Clermont, o Papa Urbano II sobe em uma plataforma no meio de um campo. Reunida diante dele está uma grande multidão de bispos, abades, nobres, cavaleiros e muitas outras pessoas. O Papa faz um discurso que mudará a história. Ele convoca os cristãos a pegarem em armas e marcharem para o leste, onde sofrem sob domínio dos turcos seljúcidas. Em particular, Urbano enfatiza que Jerusalém, a cidade onde Cristo foi crucificado, deve ser restaurada ao domínio cristão. O cronista Roberto, o monge, registra sua própria impressão das palavras do Papa. Que os feitos de seus ancestrais inspirem e estimulem suas almas à coragem, o valor e a grandeza de Carlos Magno, seu filho Luís e seus outros reis, que destruíram reinos pagãos e os trouxeram para os limites da cristandade. A resposta ao apelo de Urbano é tremenda. Em poucas horas após seu discurso,
Todo o tecido vermelho em Clermont foi usado para costurar cruzes nos mantos dos homens que se voluntariaram para a cruzada. Por toda a cristandade latina, cavaleiros se reúnem para a expedição do Papa. No dia seguinte, o bispo Ademar de Lepuy, o legado designado pelo Papa, anuncia que está tomando a cruz. Ou seja, ao juntar-se à cruzada ao lado do bispo, um dos governantes mais ricos da Europa também proclama sua participação. Raimundo IV, o experiente conde de Toulouse de um olho só. Raimundo governa vastas terras no sul da França e é, de fato, mais rico do que o próprio rei da França. Nesse período, ele também é um homem bem familiarizado com a Espanha. Sua esposa, a bela e jovem condessa Elvira, é filha do rei Afonso VI de Leão Castela. E Raimundo parece ter estado no reino de seu sogro durante o auge das guerras almorávidas. É possível que Raimundo tenha perdido o olho lutando nessas próprias campanhas. Raimundo é um homem velho e também profundamente piedoso. Ele decidiu que terminará seus dias lutando por Deus na Terra Santa. E assim começa uma das aventuras mais marcantes da era medieval, a Primeira Cruzada. Em 1096, vários contingentes ocidentais estão partindo para a Primeira Cruzada. Godofredo de Bulhão, duque da Baixa Lorena, reuniu um exército e partiu para o Oriente. Seu pai foi um dos principais aliados de Guilherme, o Conquistador, e sua família é relevante no Sacro Império Romano. Godofredo é influenciado pelos ideais de reforma que passaram a dominar o papado. Entre esses ideais está a noção de cruzada. E isso impactou profundamente Godofredo, que é um homem piedoso, alto, com longos cabelos loiros e barba loira. Godofredo é a imagem do cavaleiro ideal. Embora ele evite as vestimentas ostensivas, populares entre seus pares, é um homem de gostos austeros e evita pompa e luxo. Godofredo parte da Lorena com seu exército em agosto de 1096, avançando para o leste através da Hungria. Outra figura de destaque da época responde ao apelo do Papa. Bowman parte da belicosa Casa Normanda de D'Hauteville, que domina o sul da Itália e a Sicília. Bowman é um homem de tamanho e força imensos. Anna Kamnena, uma princesa bizantina, o descreve em seu livro, o Alexiot, como tendo uma qualidade dura e selvagem. Até mesmo sua risada soava como uma ameaça, relembra Ana. No verão de 1096, Bowman está com seu tio, Conde Rogério da Sicília, sitiando uma força rebelde em Amalfi, no sul da Itália. Cruzados a caminho da Terra Santa passam por ali e Bowman reconhece a importância da nova expedição do Papa. As ambições de Bowman são tão grandes quanto seu tamanho e sua força, e ele vê uma oportunidade de conquistar terras para si mesmo. No Oriente, o enorme normando, em um gesto dramático, veste uma cruz vermelha diante de seus homens em Amalfi e anuncia que partirá para o Oriente. Um grupo modesto, mas capaz de guerreiros normandos se junta a ele, incluindo seu sobrinho, Tancredo, de 21 anos, um jovem guerreiro ambicioso e talentoso que sempre sentiu que conquistaria fama e fortuna seguindo seu tio. Em outubro, Bowman parte com seu pequeno exército do porto de Berry. Ele é um homem de cerca de 40 anos, já tendo conquistado uma reputação como grande comandante. Quando jovem, liderou as forças de seu pai durante um ataque ao Império Bizantino. Mais tarde, Giscard deserdou seu filho mais velho, mas Bowman conquistou um principado para si mesmo graças ao seu gênio militar, capturando terras consideráveis de seu irmão. Agora, Bowman está partindo para a aventura que vai coroar sua carreira. A cruzada é uma chance para Bowman tanto servir a Deus quanto conquistar glória para si mesmo. Bowman é um guerreiro feroz e sincero em sua fé. No século XI, cristãos e muçulmanos consideram a vitória um sinal do favor divino. Enquanto Bowman observa o leste do convés de sua galé, talvez veja diante de si no horizonte seu próprio império. Com seu valente sobrinho Tancredo ao seu lado, assim como um grupo inteiro de veteranos normandos durões, as ambições de Bowman estão bem fundamentadas. Mas o passado de Bowman também o torna suspeito aos olhos do imperador Alexios. Os normandos da Itália há muito tempo são inimigos dos bizantinos. Alexios suspeita que Bowman viaja ao leste não para lutar por Deus, mas para concluir a invasão fracassada de Giscardo a Bizâncio.
À medida que Bohemond e seus normandos belicosos se aproximam de Constantinopla, Alexius Comneno fica cada vez mais inquieto. Enquanto isso, a Espanha é uma das poucas regiões da cristandade latina que não fornece muitos recrutas para a Primeira Cruzada. Isso não é por falta de entusiasmo, mas sim por causa das ordens do próprio Papa. O Papa Urbano pediu que os cristãos ibéricos permanecessem em casa para defender a fronteira contra os almorávidas em 1096. Rodrigo Dias, El Cid, está fazendo exatamente isso. Desde que venceu em Quarta, ele trabalha para reforçar suas defesas, mas as chances são desfavoráveis. O senhorio de Valência de El Cid é uma ilha cercada por território muçulmano. A questão não é se os almorávidas vão atacar novamente, mas quando. Para fortalecer sua posição, Rodrigo busca uma aliança com o vizinho reino cristão de Aragão. Em novembro, o novo rei de Aragão, Pedro I, conquista Huesca e está em posição de colaborar com El Cid. Enquanto inspeciona sua fronteira sul, Pedro para em Valência. Ele e Rodrigo decidem marchar para o sul para reforçar a fortaleza de Benecadel, de El Cid, entre Ativa e Denia. Protegendo o acesso sul a Valência, Benecadel tem importância defensiva vital. Quando o rei Pedro e Rodrigo passam por Ativa, eles ficam surpresos ao se verem nas proximidades de um considerável exército almorávida liderado por Muhammad, sobrinho do governante almorávida Yusuf ibn Tashfin. Este é um momento tenso para os dois comandantes cristãos. A força que eles têm com eles é modesta e eles não estão preparados para um grande confronto. Eles decidem tentar completar sua missão enquanto evitam o exército almorávida. Após abastecer Benecadel com tropas e suprimentos, o Cid e o rei seguem para a costa, planejando marchar ao norte pela rota mais fácil do Mediterrâneo. Porém, os batedores de Muhammad veem a força cristã. Após sua derrota alguns anos antes, o general almorávida está ansioso por uma revanche, e agora ele parece ter o Cid exatamente onde queria. Muhammad acelera o passo e envia uma mensagem à sua frota, que está operando na costa a partir de portos mais ao sul. Quando El Cid e o rei Pedro chegam a Bahrein, eles dão de cara com o exército terrestre de Muhammad. O exército almorávida está bem posicionado no terreno elevado, estendendo-se próximo ao mar. Enquanto isso, a marinha de Muhammad está ao longo da costa. Quando os cristãos montam acampamento, eles ficam presos entre as forças terrestres inimigas de um lado e a frota almorávida do outro. Durante todo o mês de janeiro, arqueiros dos navios bombardeiam os cristãos com flechas, enquanto cavaleiros almorávidas lançam ataques das encostas. Neste ponto, Rodrigo e o rei vão ter que lutar para conseguir sair. A batalha é inevitável. Mais uma vez, os cristãos estão em menor número. A Astória. Roderick diz que as tropas estavam muito assustadas. Numa manhã, El Cid convoca os homens para a batalha, cavalgando pelo acampamento e incentivando os cavaleiros a se prepararem com coragem. A história de Roderick descreve o que acontece em seguida. No meio do dia, o rei e Rodrigo, com todo o exército cristão, atacaram-os e os enfrentaram com força. Por fim, pela clemência de Deus, eles os derrotaram e os fizeram fugir. Alguns foram mortos pela espada, alguns caíram no rio e um número enorme fugiu para o mar, onde se afogaram. Mais uma vez, o Cid derrota um grande exército almorávida com um ataque feroz e bem coordenado. Seus cavaleiros se coordenam bem com os aragoneses, e a carga da cavalaria cristã vence a batalha. Presente no contingente aragonês está o irmão mais novo do rei Pedro, o príncipe Afonso, que um dia será rei e um grande conquistador dos almorávidas. Talvez Afonso aprenda um ou dois truques lutando ao lado do lendário Rodrigo Dias. O cronista muçulmano Ibn Bassam registra que Valência era como um espinho no lado de Yusuf, que o atormentou por toda a vida. O pensamento sobre isso nunca o deixou. Isso não trazia paz às suas mãos nem à sua língua. Ele enviou tropas e dinheiro para recuperar a cidade, mas com pouco resultado.
A Batalha de Bahrein só confirma essa realidade. O poderoso Yusuf ibn Tashfin parece impotente diante do invicto Rodrigo Dias. Enquanto isso, bem longe a leste, vários contingentes da Primeira Cruzada estão chegando a Constantinopla. Duque Godofredo, Bohemund e Conde Raimundo encontram o imperador Alexios. O Papa acreditava que as forças ocidentais se uniriam a um grande exército liderado pelo imperador bizantino. Mas os cruzados descobrem que Alexios não pretende marchar com eles contra os turcos seljúcidas. Em vez disso, o imperador oferece guias e tropas de apoio, enquanto ele mesmo permanecerá em Constantinopla. O imperador também pede que os latinos jurem lealdade a ele. Bohemund faz isso de bom grado, pois conhece melhor o mundo bizantino que os outros latinos e sabe como jogar o jogo político na corte de Constantinopla. Bohemund até pede a Alexios que lhe conceda o título de grão-doméstico, comandante-chefe do exército bizantino. Alexios, que não confia em Bohemund, recusa educadamente. Ele sugere que o gigante normando pode receber consideráveis honrarias se provar seu valor contra os turcos seljúcidas. Conde Raimundo é mais direto. Ele expressa uma séria decepção pelo fato de o imperador não liderar o grupo. Ele só aceita jurar se Alexios participar da campanha. Alexios admira sua honestidade e ambos discutem o tema com franqueza. Por fim, Raimundo faz um juramento alterado, prometendo respeitar os interesses e posses do imperador. Com isso, as forças da Primeira Cruzada deixam a corte imperial e marcham para o leste para enfrentar o inimigo. O primeiro objetivo é Niceia, a capital dos turcos seljúcidas, situada a uma curta distância de Constantinopla. A cidade precisa ser tomada se os cruzados quiserem avançar pela Ásia Menor. Após derrotar uma força de alívio liderada pelo sultão seljúcida Kili Arslan, os cristãos capturam a cidade e a devolvem ao domínio bizantino. Com seu primeiro objetivo alcançado, os cruzados partem de Niceia em 26 de junho, atravessando o vasto e árido território da Anatólia. É verão na Ásia Menor, o calor é brutal e implacável. Para piorar, o sultão Kilij Arslan devastou o território, queimando plantações e destruindo fontes de água na esperança de deter o avanço dos cruzados, para reduzir os problemas de abastecimento. Os príncipes latinos dividem seus exércitos. Bohemundo e Roberto Curto de Normandia lideram o primeiro grupo, enquanto o segundo marcha um dia depois, sob comando do conde Raimundo e o duque Godofredo durante a marcha. Espiões de Bohemundo informam que Kilij Arslan se aproxima com seu exército para uma emboscada. Na noite de 30 de junho, enquanto suas tropas avançam para a arruinada cidade bizantina de Dorileia, Bohemundo manda a infantaria montar um acampamento defensivo perto de um riacho e prepara a cavalaria para a batalha. Na manhã de 1º de julho, Kilij Arslan ataca, mas Bohemundo está preparado. Enxames de arqueiros montados turcos descem sobre o acampamento cristão. Bohemundo e Roberto Curtos fazem várias investidas, mas a cavalaria turca, leve e ágil, consegue escapar deles. Eles recuam sob ataque e logo voltam para assediar os cruzados com flechas. A situação dos cristãos piora rapidamente. Perdem homens, cavalos e até peregrinos desarmados no acampamento estão sendo mortos. Um comandante inexperiente poderia ter entrado em pânico, mas Bohemund reage rápido e com eficácia, mudando de tática e ordenando que os cavaleiros desmontem e fiquem de pé. Com a infantaria formando uma parede de escudos ao redor do acampamento, as tropas blindadas protegem cavalos, suprimentos e peregrinos. Isso funciona de repente. Os turcos precisam se aproximar para atacar os cruzados, que mantêm suas posições e começam a matar os cavaleiros inimigos. Arriscando-se a chegar muito perto por várias horas, os cavaleiros e soldados de infantaria cruzados ficam lado a lado nessa formação apertada, inquebrável diante dos ataques turcos cada vez mais desesperados. O calor é intenso, o ar está sufocado de poeira. As mulheres no acampamento vão e voltam do riacho, carregando baldes de água para os homens na linha de frente. Finalmente, esse impasse é quebrado com a chegada do segundo exército cruzado. Pego de surpresa, Kilij Arslan não tem tempo para reagir.
Godofredo e Raimundo lideram seus cavaleiros em uma investida que dispersa os turcos seljúcidas. O exército de Quili Arslan recua. Os cruzados conquistaram uma grande vitória, embora por pouco. A Batalha de Dorileu mostra a habilidade de Bohemund como general. Ele previu o ataque turco e escolheu um local com boa oferta de água para o acampamento. Finalmente, em um momento desesperador, ele organizou suas tropas de forma tão eficaz que conseguiram manter sua posição defensiva até a chegada dos reforços. A vitória também demonstra o poder da carga da cavalaria franca, bem executada por Raimundo e Godofredo. Mas os turcos seljúcidas também tiveram um bom desempenho, e suas táticas rápidas de assédio se mostraram bastante eficazes, apesar do resultado final da batalha. Os turcos deixam para trás todo o seu acampamento, cheio de ouro e sedas, cavalos e armas, que os cruzados imediatamente tomam para si. Quili Arslan abandona sua cidade de Icônio e recua para o interior da Anatólia, esperando agora evitar os cristãos enquanto eles atravessam a Ásia Menor. Agosto de 1097. Na Espanha, Rodrigo Dias, El Cid, recebe uma notícia devastadora. Seu único filho, Diego, morreu lutando ao lado dos castelhanos contra os almorávidas na Batalha de Consuegra. A presença de Diego no exército do rei Afonso VI de Leão Castela é vista por alguns historiadores como um sinal de que El Cid manteve lealdade ao rei. Apesar do relacionamento conturbado, a morte de Diego é um golpe amargo justo quando El Cid está no auge do poder em Valência. Enquanto isso, na Ásia Menor, Bumã, Godofredo de Bulhão e o exército da Primeira Cruzada avançam para a Síria e se deparam com uma das cidades mais poderosas já construídas, Antioquia. Esta é a história de dois grandes momentos para o Ocidente Latino do século XI, El Cid na Espanha e a Primeira Cruzada na Terra Santa. Outubro de 1097. Os soldados da Primeira Cruzada emergem de uma cadeia de montanhas sírias e avistam uma fortaleza inexpugnável, Antioquia. Uma vez a terceira maior cidade do Império Romano, no final do século XI, Antioquia ainda é uma das fortalezas mais poderosas do mundo. Uma cidade extensa, com muralhas maciças defendidas por torres de 140 metros de altura. A cidade tem maioria de gregos e armênios, mas é governada por Yag Sirhan, emir turco seljúcida, e uma guarnição de 5.000 soldados turcos. Se os cruzados quiserem avançar, eles terão que conquistar esta cidade. Cansados, famintos e exaustos de batalha, os cristãos latinos olham de olhos arregalados para a enorme fortaleza. É uma visão desmoralizante. Seu exército de cerca de 40.000 homens é considerável, mas eles não conseguem bloquear totalmente a cidade. Como eles conseguirão tomar Antioquia? Enquanto os cruzados se preparam para o cerco e o inverno se aproxima, o comandante passa a se preocupar mais com suprimentos do que capturar a cidade. A fome e o frio afligem terrivelmente o exército. O cronista Fouquer de Chartres descreve as condições miseráveis. Então, as pessoas famintas devoram os estoques de feijão ainda crescendo nos campos, muitos tipos de ervas sem tempero de sal e até mesmo cardos, que por falta de lenha não eram bem cozidos, e por isso irritavam a língua de quem os comia. Eles também comiam cavalos, jumentos, camelos, cachorros e até ratos. Os mais pobres comiam até peles de animais e sementes de grãos encontradas no esterco. Enquanto isso, bem longe na Espanha, Rodrigo Dias, El Cid, identifica uma fortaleza que representa um perigo para seu principado valenciano. Merviedro fica sobre uma rocha, que a torna a fortaleza natural mais forte da costa do Levante espanhol. Foi aqui, séculos atrás, que uma guarnição romana fez sua última resistência contra Aníbal. Agora, Merviedro pode servir como ponto de reunião para um exército que tem Valência como alvo. El Cid não pode permitir isso. No início de 1098, ele cerca Merviedro. Enquanto isso, na distante Síria, a Primeira Cruzada não está mais próxima de seu objetivo no início de 1098,
O exército cristão ainda está reunido diante das enormes muralhas de Antioquia. Em fevereiro, os bizantinos retiram seu apoio. O representante de Alexios Tatíquios parte para Chipre com seu contingente. As coisas vão de mal a pior. Chegam notícias ao acampamento cristão de que Kerbuka, o Atabeg de Mossul, está reunindo uma vasta coalizão de forças turcas de Damasco, Alepo e Mossul para o socorro de Antioquia. Essa notícia causa pânico entre os cruzados. Estevão, conde de Blois, abandona o cerco com seus homens. Com poucos homens, suprimentos escassos e quase todos os cavalos mortos, os cruzados não têm condições de enfrentar um grande inimigo. As deserções do exército chegam a um nível crítico. A cruzada, ao que parece, está prestes a desmoronar completamente. No entanto, Bowman está trabalhando em uma solução. Seus espiões conversam com armênios locais, tentando estabelecer um contato dentro da cidade. E funciona. Bowman consegue um aliado em uma das torres principais, um armeiro armênio muçulmano chamado Firuz. O cronista muçulmano Ibn al-Qalanisi diz que Firuz guarda rancor do governador turco Yag Sian e está procurando uma oportunidade de vingança. Bowman estabelece contatos entre traidores armênios, entrando e saindo da cidade. Por meio desses traidores, Bowman faz contato com Firuz. O normando promete a Firuz recompensas de todo tipo. Firuz concorda com a conspiração. O armeiro armênio controla a torre das duas irmãs nas muralhas sudeste, acima do portão de São Jorge. Ele e Bowman concordam que, em uma noite marcada, os homens de Firuz permitirão que os normandos escalem a torre e assim entrem na cidade. Firuz é a chave de Bowman para entrar em Antioquia. No entanto, antes de armar sua armadilha, Bowman quer ter certeza de que Antioquia será dele. Numa noite, os líderes da cruzada se reúnem em conselho para discutir a aproximação de Kerboka. O clima é tenso. Godofredo, Roberto Curtus, Raimundo, Bispo Atomero e os outros líderes sabem que o tempo deles está se esgotando. Bowman toma a palavra. Ele sugere que quem conseguir conquistar Antioquia deve ser nomeado senhor da cidade. Isso chama a atenção dos líderes. A essa altura, eles aprenderam a confiar tanto no gênio militar de Bowman quanto em sua ambição. O velho e magro conde, Raimundo é a única voz discordante. Essa cidade pertence por direito ao imperador Alexios, ele afirma. Bowman zomba dessa ideia, lembrando aos seus companheiros que os bizantinos os abandonaram em sua hora de necessidade. Esse ponto não passa despercebido por Godofredo ou Curtus, cujos homens vêm amaldiçoando os bizantinos desde a fuga de Tatíquios. No final, Raimundo é voto vencido. Os outros comandantes concordam. Se Bowman conseguir levá-los para dentro de Antioquia, ela será dele. Dramaticamente, Bowman se levanta. Pela graça de Deus, senhores, ele proclama: Antioquia em breve será nossa. Com isso, o gigante normando sai do acampamento com arrogância. Na noite de 2 de junho, os cruzados colocaram o plano de Bowman em ação. À vista da guarnição de Antioquia, um grande destacamento cristão marcha para longe da cidade, fingindo partir para uma expedição de forrageamento. Isso acalma os nervos dos turcos, levando-os ao pensamento confortável de que não terão muitos problemas com os sitiantes por um tempo. Mas os cruzados retornam para a cidade sob a cobertura da escuridão e então se posicionam em esconderijos para aguardar o sinal de Bowman. Enquanto isso, Bowman e um grupo de normandos se reúnem abaixo da torre de Firuz. Firuz observa das muralhas, ansioso, procurando um sinal de Bowman. Ele avista os normandos e acena para eles. O momento crítico se aproxima ali, na escuridão, ao pé da torre das duas irmãs. Os homens de Bowman erguem uma única escada de couro de boi, silenciosamente. Os normandos sobem pela muralha. Quando Firuz vê esse pequeno grupo de homens subindo em sua torre, ele fica nervoso. Onde está o grande homem, Bowman? Ele pergunta, mas logo Bowman sobe na muralha e se junta aos seus homens. Os normandos percorrem a cidade, matam os guardas que patrulham e abrem um dos portões principais. Bowman toca suas trombetas de guerra, sinalizando para Godfrey e Roberto atacarem com seus homens. Os normandos começam a gritar, avançando pela cidade,
Logo, todo o exército cruzado está invadindo as ruas de Antioquia. A sonolenta guarnição turca é pega de surpresa. A cidade é tomada pela confusão. Os cruzados parecem estar em toda parte, abatendo os defensores a cada esquina. A população cristã da cidade, percebendo o que está acontecendo, corre para abrir outros portões e se juntar ao massacre. Antioquia é completamente saqueada. Na confusão, Yaguician tenta fugir, mas é avistado por um grupo de armênios que capturam o velho turco. Os armênios o decapitam e levam a cabeça como troféu para Bowman. Pela manhã, dificilmente resta um turco vivo na cidade. Os cruzados agora controlam Antioquia. Um remanescente da guarnição consegue resistir na cidadela. Bowman posiciona suas tropas ao redor da cidadela, mas por enquanto, os turcos defendem essa posição. Para esses últimos defensores, sua única esperança é Kerboka, que está a caminho. Mesmo agora, a última esperança dos turcos na cidadela é uma fonte de grande temor para os cruzados. Eles tomaram Antioquia, mas agora eles próprios logo serão sitiados. Há pouco tempo para consolidar sua posição rapidamente. Eles agradecem a Deus. Reconsagrando a Catedral de São Pedro, cada líder assume o comando de uma seção da muralha, com soldados designados para guarnecer as ameias. Dias depois, a enorme coalizão de Kerboka aparece diante de Antioquia, sendo observada das muralhas. Os cruzados estão tomados pelo medo, embora a fome também os esteja deixando doentes. Kerboka garante a cidadela com suas próprias tropas. Isso lhe dá uma grande vantagem e permite que seu exército de cerca de 40 mil homens bloqueie a cidade. Agora, os cruzados têm apenas cerca de 20 mil homens. Os suprimentos de Antioquia estão perigosamente escassos. Em vez de um prêmio, parece que a cidade será um túmulo para os cristãos. Nesse momento sombrio, para a primeira cruzada, um peregrino chamado Pedro Bartolomeu vai até o bispo Atimério e o conde Raimundo, Santo André. O apóstolo apareceu em visão para mim, diz Pedro, e contou que a lança sagrada que perfurou o lado de nosso Senhor Jesus Cristo está enterrada sob a Catedral de São Pedro, aqui na cidade de Antioquia. O bispo, porém, está desconfiado. Conde Raimundo fica imediatamente impressionado com o relato do pobre peregrino e ordena uma escavação. Cruzados lotam a antiga igreja. A escavação começa sob a capela sul. Finalmente, depois de quase o dia inteiro, Pedro está ele mesmo na parte mais profunda do buraco. De repente, o peregrino salta para fora, erguendo um velho fragmento de ferro. "Esta é a lança!" grita Pedro. "Esta é a lança de Cristo, e por esta relíquia sagrada nós seremos vitoriosos." Hoje, muitos debatem a autenticidade da descoberta de Pedro. Mas neste momento, entre os cruzados presos em Antioquia, não há dúvida de que este é um sinal da presença de Deus. Os cristãos ficam exultantes e juram lutar tendo a lança sagrada como seu estandarte. Enquanto isso, Bowman, o gigante normando, fica energizado em vez de abalado pela situação. Ele nasceu para momentos de perigo como este. Com menos de 150 cavalos e um exército faminto e enfraquecido, Bowman formula seu plano de batalha. No mesmo mês, junho, El-Cid está apertando o cerco em torno de Merviedro. Ele faz um acordo com os defensores, que concordam em se render. No dia 24 de junho, festa do nascimento de São João, Rodrigo diz que os mouros devem evacuar o castelo antes dessa data. Qualquer pessoa que permanecer na cidade estará sujeita a um destino horrível. A maioria dos defensores parte imediatamente e, em 24 de junho, Rodrigo entra em Merviedro. Ele instala uma guarnição. El-Cid agora fez tudo o que podia para garantir suas conquistas pela força das armas. 4 dias depois, na Síria, a Batalha de Antioquia começa em 28 de junho. Bowman escolhe o portão da ponte como ponto de saída, posicionando os latinos na margem oeste do Orontes, impedindo que as tropas turcas na margem leste os enfrentem rapidamente. Uma divisão de arqueiros é a primeira a deixar a cidade, atingindo os turcos com flechas, recuando a linha de Kerboka e abrindo espaço. Para que o restante do exército cruzado possa se posicionar,
Bowman organiza o restante do exército em 5 divisões. Quando o portão da ponte se libera, Roberto da Normandia aparece com sua coluna atrás dos arqueiros e manobra à esquerda. Em seguida, Godofredo de Bouillon avança com os lotaringianos e alemães, seguido pelo bispo Atamer, liderando os franceses do sul. Cada divisão se espalha para a esquerda em um semicírculo. Bowman comanda o maior e último contingente, permitindo que ele leve ajuda a qualquer parte do exército. Assim que Kerbuka vê os cruzados saindo pelo portão da ponte, ele tem 2 opções: atacar imediatamente com sua força principal ou esperar e enfrentar os cruzados na batalha. Em um terreno de sua própria escolha, Kerboga opta pela segunda opção. Ele quer permitir que os cruzados se posicionem completamente para que possa destruí-los de uma só vez e impedir que recuem de volta para Antioquia. Enquanto a força principal de Kerboga recua, os cruzados são violentamente atacados pelas tropas avançadas muçulmanas. Os turcos no portão da ponte fazem um contra-ataque e depois um assalto, descendo rapidamente de posições diante do portão de São Paulo e do portão do Duque, e mais intensamente ainda, os turcos posicionados diante do portão de São Jorge começam rapidamente a atravessar o rio e a aparecer atrás dos cruzados. Os cristãos estão cercados militarmente, esta é uma situação sombria. O pequeno exército de infantaria, ao tentar sair por um portão estreito, é fortemente atacado de todos os lados pela cavalaria inimiga. Os cruzados, já experientes em muitas batalhas, enfrentam o desafio. O cavaleiro Reinhard de Thou é enviado com um contingente de franceses e lorenos, e eles enfrentam o ataque do sudeste com tanta ferocidade que o inimigo se quebra e recua. Enquanto isso, o corpo principal dos francos mantém a formação contra a investida das flechas turcas, exatamente como fizeram em Dorilã. Inabaláveis, os cruzados avançam lutando com precisão e ferocidade. Diante desse poderoso contra-ataque, a vanguarda turca se desfaz, vira as costas e foge. Ao perceber a situação, Kerbuka avança rápido e colide com suas próprias tropas em retirada. Isso faz com que mais unidades turcas se dispersem e recuem. Enquanto isso, os cruzados continuam seu avanço, destruindo as formações turcas com brutal eficiência. Logo, toda a coalizão turca está em plena fuga, com Kerbuka mal conseguindo escapar com vida. Acabou. Um grupo de cruzados cansados e famintos destruiu completamente um enorme exército inimigo bem equipado. Em poucas horas, as tropas turcas dentro da cidadela se rendem a Bowman. Agora, toda Antioquia está firmemente nas mãos dos cristãos. É uma vitória impressionante. Julho de 1098, os cruzados acabam de conquistar uma vitória crucial sobre o atabeg turco Kerbuka. O arqueiro normando age rapidamente para estabelecer seu controle pessoal sobre Antioquia. Os líderes da primeira cruzada decidem descansar seu exército na cidade até novembro, em vez de avançar para Jerusalém durante os meses mais quentes após as dificuldades do cerco. Essa é uma decisão sábia. Naquele verão, uma epidemia de tifo atinge Antioquia. Tragicamente, o bispo Atomer é uma das vítimas. Isso é um golpe para o exército, pois o bispo era figura unificadora, especialmente nas desavenças entre Beaumont e Conde Raimundo de Toulouse. Lamentavelmente, os cruzados se reúnem na Catedral de São Pedro para enterrar seu bispo. A morte de Atomer amplia o abismo entre os 2 líderes dominantes das cruzadas, Beaumont e o Conde. Raymond Beaumont é um espadachim barulhento e durão, um homem fisicamente imenso que domina o conselho de guerra. O normando é um estrategista brilhante e inspira os homens com sua própria coragem, mas também é inescrupuloso e movido por ambição pessoal. Raymond, por outro lado, é grandioso e envelhecido, quieto e digno. Apesar de seu corpo magro, ele se porta com uma solenidade que impõe respeito. Ele é comprometido em cumprir sua palavra, mas é reservado e se torna amargo ao se decepcionar. Em 5 de novembro, os líderes se reúnem em conselho na Catedral de São Pedro. Godofredo de Bouillon, Roberto Curtus e outros comandantes estão presentes. O magro, o velho conde. Raimundo insiste que Bowman se junte aos outros para a marcha a Jerusalém. Isso irrita Bowman, que quer permanecer em Antioquia para consolidar sua base de poder. Raimundo insiste que nunca concordou com a posse de Antioquia por Bowman e que nunca concordará
a menos que o normando ajude na conquista de Jerusalém. Os cronistas relatam que Godofredo e Roberto apoiam Bauman, mas Raimundo permanece firme. Bauman expressa ousadamente seu desdém pela teimosia de Raimundo. O conselho termina sem nada resolvido. Por meses, a rivalidade entre Raimundo e Bauman paralisa a cruzada. Isso enfurece os soldados comuns do exército. Eles realizam um conselho e chamam Raimundo para comparecer. O velho conde surge. Os homens explicam ao conde que estão comprometidos em conquistar Jerusalém e que não tolerarão mais atrasos. Eles pedem a Raimundo que os lidere agora. Se ele não o fizer, então partirão por conta própria, tendo a lança sagrada como estandarte. Esse ultimato comove Raimundo. O conde está decidido a frustrar Bauman, mas sua própria piedade também o comove. Ele não negará o pedido dos peregrinos. Raimundo de Toulouse finalmente lidera o exército cruzado ao sul, rumo à Palestina. No primeiro dia, o velho conde magro marcha descalço em um símbolo de peregrinação. Roberto Curthus e o duque Godofredo se juntam ao conde, e o jovem Tancredo parte com uma força de normandos. Bauman permanece desafiadoramente para trás para cuidar de seu novo principado. Finalmente, após meses de atraso, o exército cruzado avança. Em junho, os cruzados ocupam a costa central da Palestina, tomando Jafa e Ramla. Jerusalém agora está a 30 milhas de distância. O exército deles conta com cerca de 1.200 cavaleiros e talvez 11.000 soldados de infantaria. Eles chegaram à etapa final de sua marcha, que começou muito longe no oeste da Europa. Eles percorreram distâncias comparáveis às grandes expedições de Alexandre o Grande. Eles partiram. Tancredo avança com um pequeno grupo e, em 6 de junho, é recebido em Belém pelos cristãos locais. Finalmente, em 7 de junho, os cruzados chegam ao topo da estrada que vai da costa até a cidade sagrada. Esse ponto, há muito conhecido pelos peregrinos como Monte da Alegria, marca o primeiro momento em que os cruzados avistam Jerusalém. Para esses peregrinos exaustos de batalha, é um momento de euforia. Os soldados de infantaria caem de joelhos, os cavaleiros desmontam para beijar o chão. Eles chegaram. A gesta Tancredi, escrita pelo capelão normando Ralph de Can, descreve o primeiro vislumbre de Tancredo da cidade sagrada. Ao ver Jerusalém pela primeira vez à distância, Tancredo a saudou. Ele ajoelhou-se no chão, fixou os olhos na cidade e o coração no céu. Neste momento, o poderoso califado fatímida do Egito governa Jerusalém. O governador fatímida, Iftikhar, tem uma guarnição forte e muitas armas, provisões e água dentro da cidade. Como precaução adicional, Iftikhar expulsa a população cristã de Jerusalém. Iftikhar só precisa segurar a cidade contra os cruzados até que um exército de reforço possa chegar do Cairo. Por outro lado, os cruzados estão em menor número, com poucos suprimentos e totalmente sem equipamentos de cerco. É o auge do verão, e os homens de Iftikhar envenenaram todos os poços locais. Cristãos locais, expulsos de Jerusalém pelo governador fatímida, unem-se aos cruzados no acampamento e ajudam a encontrar as poucas fontes de água da região. Os cristãos expulsos de Jerusalém mostram-se aliados valiosos para os cruzados. Em 17 de junho, os cruzados recebem um alívio crucial quando uma frota inglesa chega a Jafa. Com comida e madeira reunidas, as tropas cristãs montam escadas e torres de cerco, mas precisam agir rápido, pois em julho chegam notícias de que o vizir egípcio, Al-Afdal, está reunindo um exército para marchar contra eles. Neste momento desesperador, os cruzados recorrem a Deus. Guiados por bispos e sacerdotes com relíquias sagradas, o exército faz procissão descalço em torno de Jerusalém, cantando salmos e pedindo ajuda aos céus. A procissão encerra-se no Monte das Oliveiras, local sagrado para esses soldados. Lá, Pedro, o eremita, faz um sermão marcante sobre a santidade da missão deles. Os homens estão inspirados, prontos para atacar a cidade. Os cruzados trabalham sem parar para concluir as torres de cerco, cobrindo-as com peles embebidas em vinagre para protegê-las do fogo. No dia 10 de julho, as enormes torres de cerco estão prontas. Enquanto isso, neste exato momento, bem longe da Palestina,
Rodrigo Dias, o herói conhecido como El Cid, está à beira da morte. Ele já tem 56 anos de idade. Os esforços de 100 campanhas, assim como a grave doença que sofreu 9 anos antes em Daroca e o sério ferimento no pescoço que suportou durante uma escaramuça em Al-Baracin, estão cobrando seu preço. Os poetas afirmam que seus pensamentos voltam ao exílio e que ele ainda mantém certa amargura em relação ao rei Afonso VI. O banimento foi toda a recompensa que recebi de suas mãos, teria declarado o Cid. Mas a verdade é que não conhecemos as palavras finais dessa grande figura do século XI, mas o fato de ele morrer apenas alguns dias antes da primeira cruzada realizar o ataque final a Jerusalém é bastante poético. O Cid, assim como os homens da primeira cruzada, é um aventureiro cuja coragem e vigor o elevaram das fileiras dos comuns ao lendário. Essa ascensão reflete a própria ascensão do Ocidente Latino durante esse período, de uma região marginal a uma potência energética da época. Assim, em 10 de julho, no exato dia em que El Cid exala seu último suspiro, os líderes da primeira cruzada planejam atacar Jerusalém por 2 direções diferentes. Raimundo de Toulouse lidera um ataque pelo sul no Portão de Sião, enquanto as forças de Godofredo de Bouillon estão concentradas ao norte contra a Torre Quadrangular. O ataque principal começa em 13 de julho. Iftikhar está mais preocupado com o contingente do conde Raimundo e concentra sua defesa no sul. Os homens de Raimundo lutam intensamente e, em 14 de julho, conseguem aproximar sua torre da muralha. Os fatímidas lutam ferozmente para impedir que os cruzados entrem na cidade ao anoitecer. Os esforços de Iftikhar dão resultado e o contingente de Raimundo é repelido. Enquanto isso, Iftikhar tem menos homens defendendo o setor norte. Ao amanhecer, em 15 de julho, Godofredo lança um ataque de sua torre de cerco. O próprio Godofredo comanda do topo de sua torre e, junto com seus homens, luta corpo a corpo com os fatímidas sobre as muralhas. Enquanto os cruzados avançam com a torre, os fatímidas lançam um grande tronco em chamas coberto de piche. O tronco atinge a torre e causa sérios danos, mas os cruzados conseguem apagar o fogo. Às 9, a torre encosta na muralha e o combate corpo a corpo é intenso e desesperado. 2 irmãos do exército de Godofredo, Ludolfo e Engelberto, sobem pela torre danificada e entram na cidade. Godofredo e seus homens seguem rapidamente. Os defensores fatímidas entram em pânico e fogem dos cruzados. Os homens de Godofredo abriram o portão de Santo Estevão, permitindo a entrada de mais soldados do exército em Jerusalém. No sul, os homens do conde Raimundo se surpreendem quando os fatímidas contra quem lutam de repente abandonam seus postos. "A cidade é nossa!" grita Raimundo, e ele e seus homens correm para se unir aos companheiros lá dentro. Este é o momento decisivo. Contra todas as probabilidades, Jerusalém cai nas mãos dos cruzados. O cronista Fulcher de Chartres descreve o momento. Logo depois, os francos entraram gloriosamente na cidade ao meio-dia do dia conhecido como Dias Veneris, o dia em que Cristo redimiu todo o mundo na cruz. Em meio ao som de trombetas e com tudo em alvoroço, eles atacaram com ousadia, gritando: "Deus nos ajude!" Imediatamente, eles ergueram um estandarte no topo da muralha. Os pagãos ficaram aterrorizados e trocaram a ousadia por uma fuga desesperada pelas ruas estreitas da cidade. Quanto mais rápido eles fugiam, mais rápido eram perseguidos. Segundo os padrões de guerra da época, adotados por cristãos e muçulmanos, cidades que resistiam até o fim podiam ser saqueadas. Os cruzados saqueiam Jerusalém, assim como os fatímidas saquearam Tormina e Tiro quando as conquistaram no século X. No entanto, é um mito que os cruzados mataram toda a população da cidade. Muitos morrem no confronto inicial, mas, como Thomas Madden destaca, vários podem pagar resgate para sobreviver. O governador Iftikhar e seu grupo se refugiam na Torre de Davi, protegidos pelo conde Raimundo. Os homens de Raimundo escoltam Iftikhar, seus seguidores e família até Ascalon. O mais antigo registro muçulmano da queda de Jerusalém para os cruzados é de Ibn al-Qalanisi, cujo relato é bem lacônico. Ele trata o evento da mesma forma que faz com muitos dos cercos e saques que registra em sua crônica. Ao pôr do sol,
Os habitantes desceram do muro e os francos renovaram o ataque, tomaram a torre e dominaram a muralha. Os defensores foram expulsos, e os francos invadiram a torre e tomaram posse dela. Vários habitantes da cidade fugiram para o santuário, e uma grande multidão foi morta. Jerusalém foi capturada agora, mas precisa ser mantida. Os cruzados elegem Godofredo de Bulhão como o primeiro governante latino de Jerusalém. Ele recusa ser chamado de rei, afirmando que não usará a coroa de ouro onde Cristo usou coroa de espinhos. Em vez disso, Godofredo adota o título de defensor do Santo Sepulcro. Enquanto isso, um exército fatímida já está se aproximando sob a liderança do vizir Al-Afdal. Os líderes das cruzadas se reúnem para uma batalha final. Movendo-se rapidamente pela costa, eles interceptam o exército fatímida perto de Ascalon. No dia 11 de agosto, uma grande batalha é travada. A investida dos cruzados garante a vitória. Roberto Curdo lidera pessoalmente um ataque que captura o próprio estandarte do vizir. O exército egípcio derrota a primeira cruzada e conquista uma vitória final. Enquanto isso, em Valência de Alcide, a senhora Jimena, a corajosa esposa de Rodrigo, mantém a ordem de seu marido. Jimena conquistou o amor dos cavaleiros do falecido marido, que se unem a ela para defender Valência. Ainda em maio de 1101, Jimena fala com ousadia em uma carta sobre futuras conquistas, que com a ajuda de Deus, faremos por terra ou por mar. No entanto, se Jimena está determinada a manter o principado de Cide, os almorávidas estão igualmente determinados a retomar Valência. No final do verão de 1101, um grande exército almorávida cerca a capital de Cide. O cerco se arrasta durante o inverno. Jimena envia um apelo desesperado por ajuda ao rei de Castela. Na primavera seguinte, Afonso VI, que tantas vezes entrou em conflito com Rodrigo, responde à senhora de Cide. Ele avança sobre Valência com seu exército e os almorávidas recuam. Em vez de enfrentá-lo no campo de batalha, o rei passa algum tempo tentando decidir o que fazer. Após reconhecer toda a área, Afonso conclui que Valência não é defensável, pois está muito dentro do território mouro para os castelhanos protegê-la. Afonso informa a lei de Jimena que vai evacuar e destruir a cidade. Em abril, cristãos recolhem tudo o que podem. Jimena e os cavaleiros do Cide preparam o corpo de Rodrigo e, junto ao exército de Afonso, levam seus restos mortais de volta para Castela. As tropas de Afonso queimam Valência até o chão. Assim que o exército real retorna a Castela, Jimena e seus seguidores enterram El Cid novamente na terra de seu país natal. Rodrigo nasceu castelhano, e agora Castela será seu local de descanso. O cronista muçulmano Ibn Bassam despreza El Cid, mas mesmo assim escreve sobre ele desta forma: este homem, o flagelo de seu tempo por seu apetite por glória, pela prudente firmeza de seu caráter e por sua bravura heróica, foi um dos milagres de Alá. A história Roderick o elogia assim: enquanto viveu neste mundo, sempre conquistou um nobre triunfo sobre seus inimigos. Nunca foi derrotado por nenhum homem. Agora, confira nosso vídeo sobre a Rainha Isabel da Espanha e sua conquista de Granada em 1492, clique no link na sua tela. Nosso vídeo sobre a Rainha Isabel está no link na descrição abaixo.